todos. Hoje vamos apresentar um trabalho relacionado à vida e às obras do arquiteto Álvaro Siza. O nosso grupo é composto pela Jéssica de Félix e Renan Matheus. O período entre os anos 60 e os anos 80 para Portugal foi marcada por uma complexa interação de fatores políticos, sociais e culturais que moldaram a identidade do país e influenciaram seu futuro. Citaremos a seguir cada um desses fatores: a ditadura de Salazar, guerras coloniais, oposição do governo, desigualdades sociais, imigração, mudanças culturais. A ditadura de Salazar. A ditadura de Salazar durou cerca de 41 anos em que Portugal viveu sob um regime autoritário e conservador. A centralização do poder, a repressão à liberdade individuais e a manutenção de um império colonial foram algumas das principais características desse período. O principal objetivo do salazarismo era garantir a estabilidade política e social de Portugal, evitando o que Salazar via como os males do liberalismo, do comunismo e da democracia parlamentar. E sua ideologia era fortemente nacionalista e de cunho fascista, com discursos que exaltavam a história e os valores tradicionais de Portugal. A censura e a propaganda foram amplamente utilizadas para promover a imagem de um país unido, pacífico e ordeiro sob a liderança de Salazar. A educação e a cultura eram moldadas para refletir os ideais do regime, com a Igreja Católica desempenhando um papel central na formação moral e espiritual da sociedade. As guerras coloniais. As guerras coloniais portuguesas é o nome que leva ao conjunto de conflitos travados por Portugal contra as suas colônias asiáticas e africanas, que se concentravam principalmente em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, mas envolveram outros domínios coloniais portugueses, como Goa, na Índia. Seus conflitos se deram no contexto em que as colônias africanas lutavam por sua independência contra o domínio colonial europeu. O encerramento do conflito resultou na conquista da independência de todas as colônias que os portugueses possuíam no continente africano. Estima-se que nesse conflito tenham morrido cerca de 10 mil militares portugueses, além de 45 mil pessoas entre civis e soldados dos países africanos envolvidos. Oposição ao salazarismo. A Revolução dos Cravos, que aconteceu em 25 de abril de 1974, marcou o fim definitivo do salazarismo, um golpe militar liderado por oficiais do movimento das Forças Armadas, que se opunham à continuação das guerras coloniais, depois do governo de Marcelo Caetano, sem derramamento de sangue. A Revolução abriu caminho para a democratização de Portugal, para o fim do Império Colonial e a adoção de uma nova Constituição que consagrava liberdades e direitos democráticos. Desigualdades sociais em Portugal. Os anos 60 para Portugal foi marcado por um conjunto de desigualdades sociais profundas que se enraizavam em um sistema político autoritário e em um modelo de desenvolvimento econômico concentrado. A ditadura de Salazar, que perdurou por décadas, contribuiu significativamente para a perpetuação dessas disparidades. As diferenças entre o campo e a cidade eram gritantes. Enquanto as áreas urbanas, especificamente Lisboa e Porto, concentravam a maior parte da riqueza e dos serviços, o campo era caracterizado por uma economia agrária de subsistência, com baixos níveis de renda e acesso limitado a serviços básicos como saúde e educação. Mudanças culturais em Portugal. Apesar do regime autoritário de Salazar, que buscava manter um controle rígido sobre a sociedade, as sementes da mudança já estavam sendo plantadas. Inspirados pelos movimentos estudantis e contraculturais que varriam o mundo, os jovens portugueses começaram a questionar os valores estabelecidos, a autoridade e o conservadorismo do regime. Com o aumento do acesso aos meios de comunicação e a maior abertura do país para o exterior, a cultura estrangeira, especificamente americana e britânica, começou a ter um impacto significativo da sociedade portuguesa. As mudanças culturais foram fundamentais para a consolidação da democracia em Portugal após a Revolução de 74. A juventude contestadora e a nova intelectualidade e a sociedade civil, em geral, desempenharam um papel crucial na luta pela liberdade e pelos direitos humanos. Álvaro Siza Vieira Joaquim de Melo. Conhecido como Álvaro Siza, é um renomado arquiteto português frequentemente considerado um dos grandes nomes vivos da arquitetura e urbanismo no mundo.
e um dos mais importantes profissionais na história da arquitetura de Portugal. A simplicidade, aliada à sofisticação no que diz respeito à concepção e realização de seus projetos arquitetônicos, renderam a Cisa amplo reconhecimento mundial e uma grande influência sobre o urbanismo na contemporaneidade. Nascido no dia 25 de junho de 1933, na cidade de Matosinhos, em um tradicional porto pesqueiro, próximo à cidade de Porto, em Portugal. Seria um lugar que marcaria profundamente sua formação e sua obra. A proximidade com o mar, as paisagens costeiras e a rica história da região são elementos que permeiam suas criações. Quando finalmente se mudou para Porto com o intuito de se profissionalizar em arquitetura, se matriculou na Escola Superior de Belas Artes no ano de 1955. Porém, antes mesmo de começar os estudos, Álvaro Siza deu início ao seu primeiro projeto arquitetônico, em 1954, no desenvolvimento de 4 casas em sua cidade natal. Paralelamente, a faculdade realizou um sonho de abrir seu próprio escritório, dando início a uma brilhante carreira no universo da arquitetura. Sua paixão pela arquitetura e ensino são 2 pontos fortes na vida de Álvaro Siza. Começou a lecionar na Universidade de Porto em 1966, onde atua até os dias de hoje. Seu currículo como professor inclui passagens pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Escola Politécnica de Lausanne, na Suíça, e a Universidade de Andes, na Colômbia, entre diversas outras instituições renomadas em todo o mundo. Pouco mais de uma década após alcançar o reconhecimento nacional, em 1992, Álvaro Siza foi consagrado com o Prêmio Pritzker, considerado como o prêmio máximo da arquitetura. Em 1998, Álvaro recebeu o Prêmio Príncipe de Gales da Universidade de Harvard, reafirmando ao mundo o estilo alegre e diferente. E em 2010, o arquiteto Álvaro Siza foi agraciado com o grau de doutor honoris causa da Universidade Técnica de Lisboa, fazendo notar que suas obras ainda são reconhecidas hoje em dia e de muita influência para a arquitetura atual. O diálogo profundo e permanente com o ambiente ao redor é uma das marcas registradas do estilo de Álvaro Siza. O trabalho do arquiteto é profundamente marcado por influências minimalistas e modernistas. A simplicidade na concepção, a busca pela eliminação de excessos e a necessidade de se explorar ao máximo dos materiais e elementos são características mais marcantes do estilo de Álvaro Siza. O expressionismo também aparece como referência frequente em seus projetos, nos quais sempre encontra espaço para retratar emoções tal qual um artista. Um aspecto interessante na trajetória de Siza é seu interesse inicial pela escultura. Essa é uma marca que percorrerá toda a sua obra arquitetônica e que lhe confere singularidade, compreendida por muitos como uma continuidade do que foram os pensamentos e princípios do modernismo. É realmente possível perceber em sua obra a influência de um dos grandes do movimento moderno, Alvar Aalto. Seu trabalho é por muitos também considerado um exemplo do que Kenneth Framp chamou de regionalismo crítico, e percebe-se de fato em seus edifícios uma sensibilidade em relação às técnicas de construção tradicional e ao espírito do lugar onde estão inseridos. A arquitetura de Siza escapa às definições mais precisas. Ela é, de certo modo, simultaneamente moderna e tradicional, e do mesmo modo que apresenta uma sensibilidade em relação ao lugar onde se encontra, demanda essa mesma sensibilidade do usuário a ser apreendida. Seu interesse antigo pela escultura tem claro reflexo em suas construções. Essa qualidade escultórea se mostra em quase todas as suas mais comentadas obras. Segundo o júri do Prêmio Pritzker, em 1992, suas formas, modeladas pela luz, apresentam uma simplicidade enganosa. Elas são honestas.
Por mais que tentemos descrever e enquadrar sua obra, as palavras não bastam. É preciso experienciá-la, porque é apenas da legítima experiência humana em seus espaços esculpidos que pode nascer a compreensão da arquitetura. Muitas frases de Cisa expressam bem como é sua visão sobre a arquitetura, como, por exemplo, a relação entre a natureza e a construção é decisiva na arquitetura. Essa relação, recurso permanente de qualquer projeto, é para mim uma espécie de obsessão, sempre foi determinante no curso da história e, apesar disso, tende hoje a uma extinção progressiva. Outra frase famosa que podemos ouvir dele é: aprenda a ver, que é fundamental para um arquiteto e para todas as pessoas. Não só olhar, mas a ver em profundidade, em detalhar a globalidade. Álvaro também, por seu apreço à arte e à escultura, disse outra frase: a arquitetura é arte, e isso está no meu espírito desde sempre. A respeitável trajetória do arquiteto Álvaro Siza é caracterizada por obras de diferentes estilos, projetos de residências, as famosas casas de Álvaro Siza, instituições públicas, complexos de casas populares, projetos privados e urbanísticos são alguns dos trabalhos que fazem parte do portfólio do artista. E para encerrar o seu pensamento, uma frase de Álvaro Siza pode explicar essa sua tendência a diversificar suas atividades profissionais. Sou contra essa ideia de especialização. Gosto de diversificar o meu trabalho. Quero e tenho feito um pouco de tudo. Não se pode fazer bem um bairro social ou um museu sem ter feito casas. A arquitetura é só uma. As mãos que desenham e as mãos que constroem, seja o que for, são sempre as mesmas. Principais obras de Álvaro Siza: a Casa de Chá da Boa Nova, projetada por Álvaro Siza em 1963, é um ícone de arquitetura contemporânea e um dos trabalhos mais célebres do arquiteto português. Localizada na costa de Matosinhos, em Portugal, a obra se destaca pela harmonia e integração com a paisagem natural e pela sua linguagem arquitetônica minimalista e poética. Ali é possível conferir mistura de materiais como concreto aparente, alvenaria, vidro e madeira. Depois de anos, o restaurante passou por uma restauração sob o comando de Siza. Vizinha da Casa de Chá da Boa Nova, as Piscinas das Marés fazem um blend perfeito com seu habitat marítimo, oferecendo simultaneamente um mergulho salgado protegido dos caprichos do mar. A obra é marcada pela utilização de concreto aparente, que se funde com as formações rochosas existentes, criando uma paleta de cores sóbria e elegante. A Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, projetada por Álvaro Siza e construída em 1885 a 1996, é um dos marcos mais importantes da arquitetura contemporânea portuguesa. Composta por 10 volumes distintos, cada um com suas características, a faculdade encontra uma identidade única através da cor, opacidade e soluções construtivas. Siza aproveitou os desníveis do terreno para criar uma espécie de pequena cidade dentro do campus, com espaços sociais amplos e íntimos. A Casa Armada Passos, projetada pelo renomado arquiteto, é uma obra que transcende a mera função habitacional. Concebida como um ateliê para a pintora Armada Passos, a casa se tornou um espaço íntimo e inspirador, onde a arte e a arquitetura se entrelaçam de forma harmoniosa. A casa, quase discreta, se revela aos poucos, convidando o visitante a uma experiência sensorial única. A luz
natural inunda os ambientes, criando a atmosfera acolhedora e dinâmica. A relação entre a luz e a sombra, cuidadosamente trabalhada por Cisa, confere à casa uma profundidade e uma vivacidade que mudam ao longo do dia. Cisa também deixou uma marca na cidade do Porto com o projeto do metrô do Porto. Inaugurado em 2005, esse sistema de transporte público não é apenas um meio de locomoção, mas uma verdadeira obra de arte urbana que integra harmoniosamente a paisagem da cidade. Cisa concebeu as instalações do metrô como verdadeiros espaços públicos, conectados à vida urbana e valorizando a arquitetura local. As instalações são iluminadas naturalmente, com grandes aberturas que permitem a visualização da cidade e criam uma atmosfera acolhedora. O arquiteto utilizou materiais nobres e texturas ricas, como o granito e o aço cortem, que conferem às estações um aspecto sólido e atemporal. A combinação desses materiais cria um ambiente elegante e sofisticado que contrasta com a funcionalidade do sistema de transporte. A casa em Maiorca foi projetada em 2008. É uma obra que demonstra de forma magistral a capacidade do arquiteto de integrar a arquitetura à paisagem de forma harmoniosa e respeitosa. A casa é construída em um terreno com um declive, aproveitando a topografia natural para criar espaços e vistas únicas. A escolha dos materiais e as linhas simples da construção buscam mimetizar-se com o entorno, criando uma sensação de continuidade entre a casa e a natureza. O Museu Mimesis, projetado por Álvaro Cisa em parceria com Castanheira e Bastet e Jung Sung Kim, é uma construção singular e poética localizada na nova cidade de Pajubuk, na Coreia do Sul, inaugurado em 2011. O museu é uma obra de arte contemporânea e um exemplo brilhante da arquitetura de Cisa, marcada pela simplicidade, funcionalidade e profunda conexão com o contexto. A forma do museu, com suas paredes curvas e sinuosas, foi inspirada em um esboço de um gato feito por Cisa. Essa referência é a um conto local onde um imperador solicita ao artista um desenho de um gato. Confere ao edifício um caráter lúdico e inesperado. A Fundação Iberê Camargo foi criada em 1995 pela viúva de Iberê, Maria Camargo, para quem ele deixou o seu acervo artístico. Foi o primeiro projeto assinado por Cisa no Brasil. O prédio abriga a nova sede da Fundação, um museu que começou a ser construído em 2003 e é um dos mais desafiadores empreendimentos culturais do país. Seu tempo de construção durou 5 anos. Ele começou em 2003 e terminou em 2008. A sua área é construída de 1.350 metros quadrados, com a área de terreno de 8.250 metros quadrados. O endereço é na Avenida Padre Cacique, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Álvaro, ao conceber a fundação para abrigar o acervo de um dos mais importantes artistas brasileiros, se utiliza de uma linguagem usual de relação entre forma e material. Tem estrutura monolítica, sem pilares, vigas e lajes. São as paredes maciças que suportam o carregamento da estrutura e garantem a estabilidade horizontal do conjunto. O edifício está inserido de forma sutil, um objeto num pequeno estreito terreno com um abrupto declive, às margens de um rio que mais parece com o mar. O museu permanece separado do rio Guaíba por uma avenida de alto fluxo que direciona os carros para o centro de Porto Alegre, demarcando sua presença na região. O volume principal é disposto no terreno contra um paredão de rocha arborizado, completando um espaço vazio que foi produzido por uma antiga pedreira que existia no local. Este volume possui praticamente a mesma altura da encosta existente, de 25 metros, sendo a sua geometria abstrata inspirada no perfil topográfico do aclive.
Apesar do edifício não possuir uma forma geométrica definida, possui uma compatibilidade formal como um todo, possui até uma certa simetria. Podemos dividir o museu em 3 partes, em 3 volumes bem definidos. O volume maior, local que abriga as obras, e os 2 volumes secundários, onde funcionam o café e a administração. Existe uma hierarquia no conjunto do edifício, onde o volume maior sobrepõe os volumes menores na lateral esquerda, ao mesmo tempo em que há equilíbrio e movimento no bloco maior. O museu parece ter sido esculpido de um prisma. Devido sua forma orgânica e desconstrutiva, podemos definir que é um edifício complexo na parte formal, mas ao mesmo tempo simples quando o consideramos como um todo na parte visual. A estrutura do museu foi toda feita com aço galvanizado, para que não tenha a oxidação e não influenciar na estrutura de concreto, do qual o museu é inteiramente feito. O concreto branco, característica mais marcante da obra, que traz impacto visual bastante interessante. O museu não tem pilares nem vigas, sua ossatura é monolítica, sem junta de dilatação, tudo que vê por fora é estrutura. Apesar da sua forma totalmente desconstrutiva, os corredores continuam conectados ao bloco principal, e os volumes formados pela viga e pela parede se cruzam de forma rítmica e harmônica. A relação entre cheios e vazios é uma constante no edifício. Os corredores criam uma relação de movimento e volume no edifício. No detalhe, podemos observar a curva que é interrompida e logo em seguida segue de dentro do próprio edifício. Por se tratar de um museu, o edifício segue o princípio de conduzir os visitantes de elevador até o último andar e de lá ele desce pelas rampas, percorrendo de cima para baixo as 9 salas de exposições distribuídas nos 3 andares superiores. As conexões de acessos internos se dão por meio de rampas e de corredores que formam os braços externos. Também podemos ver o pé direito triplo no salão principal. Cisa utilizou-se de esconderijos para a luz, para que ela não ficasse muito em evidência, mas ao mesmo tempo deixar um ambiente claro. A iluminação é um dos grandes diferenciais do projeto, pois a parte de iluminação deveria ser muito bem resolvida, pois, como o prédio não possui muitas aberturas para o exterior, visando proteção para as obras, a iluminação artificial deveria ser muito bem desenhada. E assim finalizamos este trabalho sobre um dos arquitetos mais importantes do período pós-modernista, Álvaro Siza.